Tiago considera o testemunho dos apóstolos. É uma descrição dos versículos 12, 13 e 14. Tiago considera o testemunho dos apóstolos. Aqui, Tiago, irmão do Senhor, não é Tiago, filho de Zebedeu, é Tiago, irmão do Senhor, se tornou pastor em Jerusalém, e ele toma a palavra do concílio de Jerusalém. Os irmãos devem se lembrar porque esse concílio se reuniu. Esse concílio se reuniu para tratar de uma questão muito séria. Alguns crentes de Jerusalém, especialmente convertidos do farisaísmo, diziam que para que um gentio fosse aceito na igreja, era necessário que ele fosse circuncidado e guardasse toda a lei de Moisés. Ou seja, para que alguém se tornasse membro da igreja, a pessoa tinha que virar um prosélito judeu. Ela tinha que virar um judeu. Ou seja, a igreja teria que se tornar uma sinagoga. A igreja, na visão deles, era uma sinagoga. A sinagoga tem os prosélitos. E o que os prosélitos faziam? Os prosélitos eram pessoas que não eram judeus por natureza, judeus no sentido étnico, mas que se tornavam judeus por meio de rituais, abraçando a religião judaica. Então eles passavam pelo ritual da circuncisão, começavam a guardar toda a lei, e então eram considerados prosélitos como se fossem uma espécie de judeus, ainda que não tivessem a origem étnica em Jacó. Esses fariseus convertidos disseram isso: olha, para que alguém seja salvo, e seja admitido na igreja dentre os gentios, é necessário que esse alguém, os gentios convertidos, na primeira viagem missionária aí que Paulo realizou com Barnabé, para que eles se tornem realmente pessoas salvas e entrem na igreja, eles têm que se tornar judeus. Eles têm que ser circuncidados e guardar toda a lei. Houve um grande debate em Antioquia por causa disso. Paulo e Barnabé discutiram com esses homens que saíram de Jerusalém e foram lá perturbar os crentes gentios, dizendo essas coisas. E esse problema prosseguiu, esse problema foi em frente, até hoje existem pessoas que creem assim, que temos que guardar toda a lei de Moisés ou coisas parecidas com isso. Eles disseram: olha, não, nós somos salvos pela graça apenas, pela fé em Jesus apenas. Nós não há como alguém ser salvo pela guarda da lei. Não há necessidade de alguém ser circuncidado fisicamente para ser salvo. E mesmo a circuncisão, ela simboliza algo muito mais profundo, que é uma transformação no coração. Esses homens têm o seu coração circuncidado pela fé. E é isso que importa. De nada adianta alguém ser circuncidado no corpo e não ser circuncidado no coração. Então todo esse debate cresceu muito, e então resolveram ir a Jerusalém e realizar esse concílio. E nós estamos estudando esse concílio, as decisões desse concílio. E o que nós temos agora, o que nós temos visto agora, é Tiago, o pastor principal de Jerusalém. Havia outros pastores, mas o pastor principal de Jerusalém, Tiago, ele toma a palavra depois do testemunho que é dado por Paulo e Barnabé. Pedro fala, Paulo fala, Barnabé fala e contam como Deus agiu transformando o coração dos gentios. E depois desses relatórios todos, então Tiago toma a palavra. É muito interessante, ele é um homem muito sábio, Tiago. Homem muito sábio, muito equilibrado. Ele era muito, de acordo com Flávio Joséfo, que foi um escritor contemporâneo, esse Tiago era respeitado inclusive pelos incrédulos em Jerusalém. Ele era um homem muito respeitado. E nós vemos aqui a sua sabedoria. Dizem que ele tinha até calos no joelho de tanto tempo que ele gastava orando. Mas não sei se é verdade. Mas enfim, mas dizem isso. Era um homem muito piedoso, muito sábio, muito inteligente, muito consagrado. E ele então se levanta e ele fala. E a sua palavra aqui tem um peso muito grande. Ele fala se baseando no testemunho dos apóstolos. E a sua fala tem um peso muito grande e é acolhida a sua fala. É importante observar isso, porque o que nós temos aqui, nesse instante, é uma espécie de dobradiça na história da igreja cristã. A fala de Tiago, uma vez sendo acolhida pela igreja, e sendo acolhida não só pela igreja, mas por todos que estavam ali, isso se fixando como algo que devia ser acolhido por todos, isso livrou a igreja de ser um puxadinho do judaísmo. A igreja não é uma sinagoga. A igreja não é isso. E esse texto aqui mostra essa diferença. Olha, existe a sinagoga, existe o judaísmo, mas nós não somos isso. Nós não somos um puxadinho do judaísmo, não. Nós somos um novo povo. Nós somos a igreja. E na igreja não existem só judeus, ou judeus prosélitos, não. A igreja é constituída por judeus convertidos e gentios convertidos. É uma nova humanidade, é uma nova realidade que não existia antes, que foi oculta dos homens nos séculos passados, mas que agora surge num só corpo, judeus e gentios sendo salvos e participando dessa nova entidade, desse corpo místico de Cristo que é a igreja. Então, isso é fundamental nesse aspecto, essa dobradiça, essa virada, que mostra que a igreja não é uma espécie de judaísmo ou uma sinagoga.